Que tal conversarmos um pouquinho sobre a sedimentação? Essa operação unitária consiste no processo de separação de partículas sólidas de uma solução pela diferença de densidade entre os componentes, tendo como força motriz a força gravitacional ou a centrífuga. Em muitos casos, a sedimentação é utilizada para eliminar partículas da corrente de um fluido, livrando-o de contaminantes. Dessa forma, um sedimentador pode ser classificado como clarificador e a sedimentação é classificada como clarificação. Quando o objetivo é recuperar o sólido disperso, o sedimentador é chamado de espessador e a sedimentação é classificada como espessamento. Chamamos de sedimentadores os equipamentos onde ocorre o processo de sedimentação. O conceito básico dos sedimentadores sugere sua alimentação pela região central. Os sólidos precipitam lentamente com ou sem reagentes químicos, como coagulantes e floculantes, e pela parte superior transborda o líquido clarificado. Pela parte inferior saem os sólidos adensados pelo movimento do rastelo, que arrasta o sólido e melhora o espessamento. No sedimentador de formato cônico, a alimentação é feita pela parte superior central, enquanto a lama é retirada pelo fundo. Nesse modelo não há rastelo, sendo o equipamento considerado um cone condensador que espessa a polpa desordenada no equipamento. As regiões que se formam no interior dos sedimentadores podem ser divididas em três, sendo elas a região de líquido clarificado, a região de sedimentação e a região de compressão. No início do processo, a suspensão é homogênea, com concentração constante da fase particulada em todos os pontos ao longo do equipamento. Momento depois, as partículas e aglomerados maiores ou mais densos começam a sedimentar e formam uma camada fina de partículas no fundo, onde temos a região de compactação. Essa região é formada por aglomerados mais concentrados e de maior velocidade de sedimentação. Os aglomerados menos concentrados, portanto mais finos, sedimentam mais levemente, originando uma região intermediária chamada de região de sedimentação livre. Quando as partículas começam a sedimentar, temos o início da região de líquido clarificado, que é isenta de partículas sólidas. As alturas das regiões variam no decorrer do processo. O desaparecimento da região de sedimentação livre torna as outras duas maiores. Quando o processo atinge a situação de ter somente uma região de compactação e uma de líquido clarificado, a sedimentação ocorre em compressão lenta da fase particulada, onde há a expulsão do líquido existente entre as partículas para a região de líquido clarificado. Diâmetro, densidade, concentração e natureza do particulado são fatores que podem influenciar na velocidade de sedimentação, além do próprio sedimentado. A adição de coagulantes e floculantes otimiza o processo ao formar aglomerados formados pela agitação branda. Por fim, o processo de sedimentação é bastante visto nas análises clínicas para a separação de células, também usado em processos de enriquecimento de urânio e purificação de matérias-primas, entre outros processos como o tratamento de efluentes.